Saúde do ex-presidente Bolsonaro. Ontem nós gravamos um vídeo e falamos sobre o mapa mental do antes do evento traumático e depois do evento traumático inicial, da facada, depois das cirurgias, das intervenções clínicas, médicas que ele tem passado. E alertamos sobre o perigo, porque é uma região muito delicada, corre-se o risco de infecções, principalmente em ambiente hospitalar, de septicemia. Então, o presidente está em risco? Está em risco. Está em risco dos problemas que ele tem e está em risco do ambiente hospitalar que ele está, porque é propício aos processos de bactérias. A história está aí. Quem conhece a vida de um hospital sabe o quanto é importante cuidar disso. Bom, ele está na UTI, mas não está na UTI tão regulada, está recebendo visitas de várias pessoas. Mas o papo aqui que me interessa é o seguinte: por que eu estou falando sobre isso? Eu sou um cientista da saúde humana. Fui ex-atleta de futebol profissional e durante mais de 40 anos cuidei de pessoas, cuidei de atletas, pesquisando no Brasil e no exterior. Eu cheguei num ponto em que recuperar um atleta de lesões simples já não me despertava mais o desejo, o interesse, a garra. E aí eu comecei a me preocupar com problemas muito mais graves, problemas crônicos. A medicina não trata doenças crônicas, ela não trata. Ou melhor, ela trata, mas ela não cura. A doença aguda, o trauma, a lesão, as coisas, tudo bem. Qualquer profissional pode cuidar. Mas a lesão crônica, qual a diferença de uma lesão aguda de crônica? A crônica afeta vários órgãos da estrutura do ser humano. Não existe doença, existe pessoas doentes. Então vamos lá. Existem aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma doença renal. O pâncreas para de trabalhar, diabetes tipo 1. E eu pergunto, por que o pâncreas parou de trabalhar? Essa ordem vem de onde? Quem deu a ordem? O cérebro. Por que o cérebro deu a ordem? Aí que está a história. Então existe um gatilho, existe um trauma mental e emocional que fez com que o pâncreas parasse. E se fosse uma insuficiência renal? A mesma coisa, o rim parou. Então por que o rim parou? O rim parou porque teve um gatilho, um fator emocional. O que eu quero que você compreenda agora, entenda, é o seguinte: esse programa nosso, que eu mostrei para vocês, que é a metodologia .E, é um sistema baseado em como usar o poder da mente e do cérebro para promover a cura do próprio corpo. Então vamos lá. O Bolsonaro fez a cirurgia, foi uma cirurgia agressiva, mexeu nos órgãos, alterou a fisiologia normal desses órgãos. Não é mais a mesma coisa por dentro dele. Ele tinha um mapa mental aqui de como funcionava. Agora ele tem um mapa físico diferente. Aí o cérebro aqui, que tinha aquele mapa mental, pensa aqui, tá diferente. E aí, como é que fica? Não há harmonia. E essa não harmonia faz ele ficar dependente ainda. Olha, ele está tomando aqui as coisas, olha. Ele está tomando as coisas, a alimentação via oral, via nasal. Isso é sério? É muito sério isso daí. Quanto mais tempo ele fica parado aqui de funcionar, sem essa conexão mente-estrutura recuperada. E como isso pode recuperar? Aí que está o detalhe agora. Algumas pessoas mandaram mensagens perguntando, explica para mim, como que eu faço em casa para fazer isso? Não dá para fazer em casa. Por quê? Porque quando você tem um problema, um gatilho, no caso do Bolsonaro não, foi traumático.
Então, traumático é uma outra coisa. Mas se fosse por um trauma emocional, de uma briga, de uma separação, da perda de alguém, alguma coisa, você teria que desprogramar o gatilho, e aí você tem que acessar a mente subconsciente, com técnicas de PNL e neurociência, e depois programar novamente o estado que você deseja, mas que você já tinha. Então, vamos citar no exemplo aqui. Eu falei ontem. Só para você entender bem, uma pessoa amputa um braço. E essa pessoa, depois de um tempo, ela começa a sentir dor no braço, mas não tem mais o braço. O braço foi retirado. Só que aqui dentro tem a representação mental, chama membro fantasma. Isso é comum. Amputa uma perna, amputa um braço, tira qualquer parte do corpo. A representação mental do braço está aqui dentro. Mas quando ele pensa aqui no braço, o braço não existe, fisicamente não existe, mas a representação mental existe. Por que é importante você compreender isso? Há 10 anos atrás, o Bolsonaro tinha uma estrutura do abdômen dele, pâncreas, estômago, esôfago, intestino e tudo que está ali, intestino delgado, intestino grosso, tudo que está ali dentro se comunicava harmonicamente. E agora isso foi alterado. Foi alterado e ele está ingerindo coisas de fora, como ele está nessa foto aqui, para ele poder se manter nutrido. Então, por isso que ele está no UTI. Ele não tem ainda suficiência para ficar sozinho, o corpo dele ainda não deu para ele autonomia de voo, para ele sair e viver sozinho ainda. Daí que eu digo para você o perigo. Peraí, não vai recuperar isso? Ah, o hospital, não, hospital, isso que estão fazendo no hospital, não faz isso que eu estou falando. Restabelecer a conexão do mapa mental antes de 10 anos atrás, para que ele consiga reproduzir perto, parecido ou dentro das condições de que ele tenha uma vida saudável, tem que exigir técnicas de neurociências, de PNL, para reprogramar. Ele tem que reprogramar a mente dele, junto com a parte física dele atual. Mas o corpo dele já sabe o que ele tinha. Então, ótimo, eu tenho a chancela. Quando faz dinheiro, quando faz moeda, dinheiro, não tem uma máquina de impressão? Tem, eu tenho meu cérebro. Está imprimido aqui, 10 anos atrás, Bolsonaro saudável. 28, 29 de abril de 2025, Bolsonaro com problema grave. Perdeu partes de estruturas, estão em recuperação, foram costuradas, suturadas. Isso tudo pega nervo, tira nervo, pedaço, tudo. Essa reconexão tem que ser feita. Então, a proposta minha, como cientista, e do ponto E, do ponto de equilíbrio, que é o método que eu trabalho, é reprogramar a parte mental do ex-presidente Bolsonaro e tirar algumas coisas que estão atrapalhando ainda do ponto de vista mental, talvez algum problema de ordem emocional forte que ele tem ainda, e tem, eu garanto que tem, dá para observar na comunicação dele quando ele fala, tirar os gatilhos negativos e pegar o mapa mental lá de trás, na linha do tempo, fazer uma transferência na linha do tempo e reconectar com o momento presente. Se tudo correr bem e houver uma aceitação interna, mental das partes, elas automaticamente começam a se auto-organizar do seu jeito ao seu tempo. Você pode até duvidar, a família dele pode duvidar, mas entre duvidar e correr o risco sério dele ter complicações graves no hospital ainda, fica a escolha. O ponto E está à disposição para que tanto o ex-presidente Bolsonaro como qualquer pessoa possa conhecê-lo e usá-lo em suas vidas. Eu sou o professor doutor Ademir Rodrigues, educador, terapeuta e cientista do bem-estar humano. Saúde, ex-presidente Bolsonaro.